Olá, seja bem-vindo ao dia número 7 de 260 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E o objetivo aqui é a gente conhecer o Pai, o Criador de todas as coisas. Eu acho que falamos muito do Filho e temos que falar mesmo, porque Ele é o nosso Salvador, mas Ele nos salvou para nos reconectar com o Pai. E esta geração que carece de pai, está totalmente deturpado na sua visão de paternidade. Que nesse tempo a sua paternidade seja curada e você conheça o Pai, como você nunca conheceu antes. E que este conhecimento te leve a um lugar de muita alegria mesmo, porque a vida com o Pai é maravilhosa. Então, para hoje, é Gênesis, capítulos 18 e 19. Para fixação é Provérbios 4, versos de 14 a 27. E eu quero aqui meditar com vocês no capítulo 18, especificamente. Então, até aqui, nós vimos o tempo todo Deus falando com Abraão, a promessa de uma descendência, que até quando o Senhor, né, leva ele para fora, fala para ele olhar as estrelas, que a descendência dele seriam infinitamente maior do que o grão de areia que não se pode contar, diz que Abraão creu na promessa e isso lhe foi acreditado como justiça, porque Deus falou com ele, ele acreditou, ponto. Ele ainda tentou barganhar ali, né, com Ismael e Deus fala: não, é do fruto que será gerado, é do filho que será gerado no ventre de Sara. É um milagre. E aqui no capítulo 18, nós vemos que novamente o Senhor aparece a Abraão, e ali Abraão, ele, a partir do verso 10, nós lemos o seguinte, não, perdão, vamos voltar um pouquinho. Abraão fez, né, apareceu, né, três homens, três anjos para Abraão, Abraão fez comida para eles e tudo mais, e no verso 9 nós lemos, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Ou seja, Moisés respondeu, ela está ali na tenda. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Ah, esse povo que acha que pode enganar Deus é maravilhoso. Mas enfim, eu fiquei pensando muito, porque assim, no capítulo 17, o Senhor já dá essa promessa, porque é no capítulo 17 que Deus muda o nome deles. Abrão se torna Abraão e Sarai se torna Sara. O Senhor mudou o nome deles, mudou a essência, mudou a história. E eu fiquei refletindo aqui no capítulo 18, lendo esse texto, conversando com Jesus, falando assim: Senhor, mas por que de novo o Senhor apareceu e mais uma vez confirmou a promessa? Aí eu voltei e li novamente as passagens. Por quê? Porque essa é a primeira vez que Sara ouve de Deus que ela teria um filho. Eu fico imaginando Abraão recebendo a promessa, falando com Deus. E ele indo contar para Sara sobre o encontro que ele tinha com Deus, sobre o que Deus falava para ele, sobre o futuro dele, sobre a geração. Então eu imagino Abraão chegando em casa falando: Sara, Deus me visitou hoje. Primeira coisa, né? Sara,
Deus falou comigo, vamos sair do meio da nossa parentela e vamos para um lugar onde Deus nos mostrará. E Sara pensando assim, você está muito doido, mas eu vou com você, que você é meu marido. Mulher submissa, ela acompanhou seu marido onde quer que ele fosse. E depois Abraão vem de novo e fala, Sara, Deus falou comigo de novo. Deus, Deus renovou a promessa. Sabe aquela promessa que ele me fez? Ele hoje apareceu e falou de novo comigo. Teremos um filho e a nossa descendência será muito numerosa. Aí Deus aparece de novo. E aparece de novo. E da última vez que Deus apareceu, falou: Olha, por este tempo, porque Deus já tinha falado isso no capítulo 17, por este tempo eu virei, os visitarei e Sara terá um filho. E agora eu imagino Abraão encontrando com Sara, falando assim: Sarai, a partir de hoje você me chama Abraão, porque agora chegou o tempo da promessa. Agora, ó, por tal tempo o Senhor virá de novamente e teremos um filho. Eu e você teremos um filho. E a partir dele que virá a promessa da descendência numerosa. A descendência a qual, através dela, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa sempre foi a promessa de Deus para Abraão, o qual usufruímos até hoje. E aí Abraão fala para Sara, Sara, Sarai, até aqui é Sarai, Sarai, até hoje o seu nome era Sarai, mas a partir de hoje o Senhor mudou meu nome para pai de multidões e mudou o seu nome para princesa. Agora você é Sara, princesa. E é do fruto do seu ventre, que já não menstrua mais, já não tem mais as regras, né, femininas, já não ovula mais, é do seu ventre que sairá um filho, e a partir desse filho, a promessa do Senhor se cumprirá nas nossas vidas, no nosso casamento. Então, imagina Abraão, agora todo empolgado com um nome novo, ele já acreditava, ele já tinha fé, ele já obedecia o Senhor, só que agora ele tem um nome que solidifica esta promessa. E ele fala isso para Sara. Só que eu imagino que Sara, tantos anos esperando por um filho, ela fala: Mas eu não creio. Você crê, mas eu não creio. Talvez ela não tenha externalizado isso para Abraão, guardou no íntimo do seu coração. E eu tenho para mim, como eu sei o carinho, tá? Eu sou mulher, então eu puxo sardinha pro meu lado, o carinho especial que Deus tem com as mulheres. Eu tenho para mim que Sara tantas vezes chorou, falando: Senhor, fala comigo também, assim como o Senhor fala com meu marido. Fala comigo também, Senhor, para que eu tenha fé como o meu marido tem. Porque o meu marido fala tanto sobre ter filhos, sobre ter uma descendência numerosa, mas olha a minha idade, olha para mim, eu não consigo mais gerar filhos, eu já sou idosa. Fala comigo, Senhor, assim como o Senhor fala com ele. Porque porque essa é a primeira vez que quando Deus fala com Abraão, ele pergunta: Onde está a sua esposa? Você acha que Deus não sabia onde Sara estava? Claro que Deus sabia, mas Deus pergunta para Abraão, assim como Deus perguntou para Adão no Éden, de onde você está. Por quê? Porque ele quer que a gente fale onde nós estamos. Então ele pergunta para Abraão: Abraão, cadê a sua esposa? Será que Abraão sabia onde Sara estava? É mais uma pegadinha, né? Uma trick question. E o Abraão fala: Olha, ela está na tenda, ali, ó, na tenda. Ela está aqui, eu sei onde está minha esposa. E essa é uma pergunta, marido, que Deus pergunta muito, viu? Cadê a sua esposa? Você sabe onde sua esposa está? Porque hoje o que é comum é o marido não saber nada da esposa, nem dos filhos, nem o que acontece em casa. Mas Deus ainda pergunta: E aí, marido, onde está a sua esposa? E ali, com a confirmação de Abraão, falando: Olha, ela está na tenda. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Uau!
Agora Deus fez questão que Sara ouvisse a promessa, porque eu acho que quando Abraão, chegando em casa, falando para ela que todo mundo deveria ser circuncidado, olha, Deus de aliança fez uma aliança comigo. Minha parte na aliança é circuncidar toda a galera aqui, todos os homens dessa casa. E mais, seu nome é Sara. E através do filho que geraremos será a nossa descendência. Mas agora Deus fala, cita Sara para que ela ouça ele falando. Sara, sua mulher, a sua esposa, aquela com quem você é uma só carne, terá um filho, e ele dá até o tempo. Voltarei a você na primavera. Agora a promessa do Senhor tem data, tem momento, tem o jeito. Quando o Senhor nos dá uma promessa, e Deus ainda faz promessas individuais, creia nisso. Creia sim que Deus te deu uma promessa particular, individual, aquela que quando você busca o Senhor se revela a você no secreto. Para de ser viciado em profetas que revela e não revela. Tenha você seu relacionamento pessoal com o Pai. Tantos anos de promessa, e Abraão até falava, então, vai ser meu servo. Não, agora é Ismael. Não, não é Ismael. E Deus falando, eu tenho uma promessa para você com a sua esposa. E no tempo certo, o Senhor deu a data certa. Então ele fala e cita Sara. Não, Sara, você não vai mais dar jeitinho, Sara. É você mesmo. É você o milagre. E ali, Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Eu fico pensando como Sara estremeceu neste momento. Ela que duvidava, porque deixa claro que ela duvidava, ela que ouvia as histórias do seu marido, agora ela ouve o seu nome, ela ouve o tempo da promessa e ela não sabe o que fazer. E ela faz o que nós, os pobres mortais, fazemos, né? Então, Abraão e Sara já eram velhos, bem avançada. Sara se conscientizou, olhou para o seu corpo e falou: daqui não sai nada. E por isso, quando ela olhou para sua limitação, o verso 12 diz: por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Cuidado para você não ser como Sara. Creia, Deus é o Deus do impossível. Deus é um Deus de milagres. Sara, ela olhou para a limitação do seu corpo. O Senhor tinha acabado de dar promessa. É por isso que eu falo tanto aqui. Tenha você suas experiências pessoais com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Para de ter, porque Sara até aqui, talvez o seu relacionamento com Deus era através do seu marido. Por isso que ela teve a brilhante ideia de Agar, que gerou Ismael. Se Sara tivesse tido um relacionamento pessoal com Deus desde sempre e falado para Deus, Deus, é o seguinte, pai, eu vi aí que você deu uma promessa para o meu marido, eu estou vendo aqui que eu não posso ter filhos, então já entendi, Deus, o que você quer. Eu vou então deixar Abraão deitar com Agar para assim. Talvez, se Sara tivesse tido essa conversa com Deus honesta, Deus falaria para ela: não, filha, você não entendeu. A promessa se cumprirá através de você, porque você e ele são uma só carne. Não tem como eu abençoar um e não abençoar o outro. Casamento é sagrado, faz isso não, filha. Não, não tenta me ajudar, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, meus queridos, que neste tempo você tenha um relacionamento pessoal com o Senhor, para que você não dê ajudinhas para Deus e assim gere Ismael na sua vida, um Ismael que acaba se tornando uma pedra de tropeço.
E por que que Deus permitiu? Por que que Deus permitiu? Porque Abraão deveria ter se imposto. Ele, ele deveria ter falado não, mas ele disse sim. Por quê? Porque Deus permite. Por quê? Porque o homem tem um livre-arbítrio. O que que é? Vai discutir agora que o homem não tem livre-arbítrio? Desde quando? Então, mas Deus não muda. E a promessa, ela tem data para se cumprir. E se você quer tanto que o Senhor fale pessoalmente com você, busque isso. Eu creio que Sara buscou. E por isso agora ela ouvia a promessa completa, com data e hora para acontecer. E ali, ao olhar para as circunstâncias, ela riu, porque de repente você pode também, quando Deus te dá uma promessa, você olhar para as circunstâncias, olhar para o seu corpo e falar, até parece. Mas o Senhor disse a Abraão, que Sara riu e disse. Porque veja, Sara estava onde? Atrás dele. Sara não estava na frente. Sara não se intrometeu na conversa. Então Deus continuou falando com Abraão sobre Sara, sabendo que Sara estava ouvindo, mas ela não quis se manifestar. E Deus, que é maravilhoso, ele respeita. Ai, gente, como não amar este pai? Um pai que cuida da gente, um pai que respeita o nosso espaço, um pai que responde às nossas orações, um pai que nos protege em todo tempo. Eu fico maravilhada. Então, o Senhor, Deus, disse a Abraão: por que que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. E ele continua: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Tipo, você não me conhece? Você sabe, deixa eu te contar, olha, eu criei do nada os céus e a terra. Eu sou o Criador. Eu que te fiz. Eu que estabeleço reis e vos faço cair. Eu que abro a madre. Eu sou o dono, o Senhor de todas as coisas. E ele termina afirmando: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Ai, gente, eu acho que esses dois nunca guardaram tanto a primavera, que se sou eu, ia ficar no calendário. Ai, vem primavera, vem primavera. Sara teve medo e por isso mentiu, eu não ri. Agora ela ainda vai se defender diante de Deus, mentindo. Mas ele disse: não negue, você riu. Imagina, carão, né? Não negue. O que nós aprendemos aqui é, primeiro, se você for se dirigir ao Senhor, se dirija sempre com verdade, com o coração aberto. Não faça como Sara, falou: não, Senhor, o Senhor entendeu errado. Porque Deus sonda o coração, então Ele sabe a verdade a seu respeito. Neste tempo, eu quero te encorajar a revisitar as promessas que o Senhor já fez na sua vida. Promessas que você acha que foi coisa da sua cabeça, que era sonhos de infância. Não sei como o inimigo tentou roubar isso de você. Pega essas promessas do fundo do baú, entra no seu secreto com o pai e fala: Pai, quero conversar com o Senhor sobre essas promessas, promessas que até mesmo pode se confundir com o desejo do seu coração. Que é claro que Sara queria gerar filhos, sempre quis, e agora ela já não podia mais. E falava: Não, não posso mais ter filhos. Deus é o Deus do impossível. Resgate os desejos profundos do seu coração, os quais ainda não se realizaram, que estão ali no fundo do baú. Traga-os para a presença do Senhor. Leva para a sua oração novamente e fala: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Vamos conversar novamente sobre isso. É um desejo ilusório ou uma promessa do Senhor na minha vida? Converse mais com Deus e menos com os homens. Converse mais com o Pai e menos com o diabo, que é o pai da mentira. Fale com o pai da verdade. E ele, assim como ele fez com Sara, ele fará com você de reforçar a promessa, te dar tempo para a promessa e vai te falar: eu sou o Deus do impossível. Nosso Pai é maravilhoso. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros.
E aqui no capítulo 4 de Provérbios, verso 23, para fixação, nós lemos: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração no Senhor, o seu coração no Senhor, porque o Senhor sabe qual é o seu coração e o que tem nele. Dele depende toda a sua vida. Por quê? Porque é no nosso coração que nós nos relacionamos com o Pai. Então, que nesse tempo você resgate essas promessas, esses desejos, converse com o Pai e faça uma limpa na sua vida, para que fique o que tem que ficar e que saia o que tem que sair. Deus é o bom Pai e Ele vai fazer uma faxina no seu coração. E Ele vai falar: eu esperava que você viesse realmente falar diretamente comigo. Não mais através de profetas, profetadas, não sei. Mas está na hora de você ter um relacionamento pessoal com o Pai, onde você ouve dele o que você precisa e quer ouvir diretamente dele, não mais através de outras pessoas. Amém? Pai, obrigada pelo teu cuidado. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o Deus da criação. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E tu, Senhor, me escolheu, nos escolheu como filhos, não qualquer filho, mas filhos amados. Obrigada, Senhor, pelas tuas promessas e pela fé eu te agradeço o cumprimento de cada uma delas, porque eu sei que o Senhor é fiel e mesmo quando nós não fazemos a nossa parte, o Senhor faz sempre, porque o Senhor é fiel. Nos leva, Senhor, até este lugar de fé, de fidelidade, de relacionamento com o Senhor, aonde ouvimos a tua voz e descansamos na certeza de que o Senhor é o Deus dos impossíveis. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.